Olá, sabe uma coisa curiosa? Edifícios são um pouco como nós, seres humanos. Eles também podem ficar doentes. É isso mesmo. Eles mostram sintomas, sentem os efeitos do tempo e, olha, se a gente não cuidar, o problema pode ficar bem sério. Então, bora mergulhar nesse assunto. Pensa só, aquela mancha de umidade na parede, sabe? Ou a tinta que de repente começa a descascar. Muitas vezes a gente acha que é só um detalhe estético, né? Mas na verdade, não é. São sinais. É a própria estrutura do lugar pedindo socorro. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, aprender a decifrar essas mensagens. Nosso roteiro vai ser tipo uma investigação médica, sabe? Primeiro, vamos entender o que é essa tal de doença das construções. Depois vamos analisar os sintomas, conhecer as ferramentas para um diagnóstico preciso, explorar os tratamentos contra a infiltração e, claro, o mais importante de tudo, vamos falar sobre prevenção. Bom, para começar, vamos alinhar os conceitos. Afinal, o que raios significa quando a gente fala que uma construção tem uma patologia? A definição técnica, que vem direto dos manuais de engenharia, é bem clara. Patologia é o estudo dessas manifestações anormais numa estrutura. Ou seja, não é só olhar e dizer tem um problema ali. É um trabalho de detetive, identificar a causa, entender os efeitos e, claro, encontrar soluções mais eficazes. E essa analogia com a medicina, gente, ela é perfeita, porque o objetivo não é só passar uma maquiagem no sintoma, tipo só pintar a parede manchada por cima, não. A ideia é ir a fundo, entender a causa real do problema para curar de vez e garantir que a edificação continue saudável por muito, muito tempo. Ok, agora que entendemos o conceito, vamos para a parte prática. Vamos dar uma de detetive e ver quais são os sintomas mais comuns que acendem aquele alerta vermelho, principalmente quando o vilão da história é a umidade. Bom, os sinais são aqueles bem clássicos que talvez até já tenham aparecido por aí. Sabe, as marcas d'água, as manchas escuras, aquele cheirinho de mofo, a tinta ou reboco começando a soltar, e tem também a eflorescência, que é aquele pó branco que parece um sal, sabe? É um sinal claríssimo de que a água está passeando por onde não deveria. Certo. Ver o sintoma é o primeiro passo. Mas e o que está por trás dele? O que realmente está acontecendo dentro da parede? E tem um mistério ainda maior. Como é que a água consegue, muitas vezes, subir pela parede, indo contra a lei da gravidade? A resposta para esse mistério tem nome: capilaridade. Parece algo complexo, mas a ideia é simples. Pense que os materiais da parede, como o tijolo e a argamassa, são cheios de canudinhos microscópicos. A água simplesmente se agarra a esses pequenos espaços e vai subindo, escalando a parede de baixo para cima. É um inimigo silencioso, mas muito, muito persistente. Então a gente já sabe o que procurar, mas só a observação, só o olhômetro às vezes não basta, né? Para um diagnóstico profissional, a gente precisa de ferramentas que nos ajudem a literalmente enxergar através das paredes. E a ferramenta principal para isso é um medidor de umidade. O jeito que ele funciona é genial. Ele tem duas pontas de metal que medem a resistência elétrica do material. A lógica é simples: água conduz eletricidade. Então, se a resistência está baixa, é sinal de que tem muita umidade ali. Com ele, dá para mapear exatamente onde a água está concentrada, mesmo que a mancha ainda nem tenha aparecido. E essa citação do Carmo resume tudo. Confiar só no que os olhos veem pode levar a um tratamento incompleto, que não resolve a raiz do problema. As medições técnicas, os ensaios específicos, são o que separam um palpite de um diagnóstico profissional de verdade. Tudo bem, problema identificado, mapeado e diagnosticado com precisão. E agora, qual é o remédio? Vamos explorar agora quais são os tratamentos disponíveis para curar essa infiltração de uma vez por todas. Basicamente, existem duas grandes abordagens. De um lado, as barreiras físicas, que são mais cirúrgicas, digamos. É feito um corte na base da parede para inserir um material impermeável que bloqueia fisicamente a subida da água. Do outro lado, temos os tratamentos químicos, que agem de uma forma diferente, alterando as propriedades do material, seja selando os poros ou tornando a superfície repelente à água. Um excelente exemplo de tratamento químico é a injeção de resinas. Como a gente vê aqui, o produto é injetado sob pressão diretamente nas fissuras ou nos poros. E o mais interessante é que algumas dessas resinas reagem com a própria umidade que já está ali dentro, se expandem e criam uma vedação permanente, de dentro para fora. Então, temos algumas opções químicas bem eficazes. As injeções de resina, como as de poliuretano, são ótimas para expulsar a água dos poros e criar essa vedação interna. Já os revestimentos hidrofóbicos, geralmente à base de silicone, são aplicados na superfície.
Eles criam uma película invisível que faz a água simplesmente escorrer sem ser absorvida. E o melhor, sem mudar a aparência da parede. A gente já viu como diagnosticar e como tratar. Mas, como qualquer bom médico diria, o melhor remédio é sempre a prevenção, não é mesmo? Então, vamos para a etapa que, na minha opinião, é a mais crucial de todas. Um ponto que precisa ficar muito claro é que esses problemas raramente aparecem do nada. Quase sempre, a origem deles pode ser rastreada até uma falha em alguma etapa. Seja um erro lá no projeto, um descuido na execução da obra ou, o que é muito comum, a falta de uma manutenção correta ao longo dos anos. E essa citação do Ellen é perfeita para amarrar essa ideia. Entender por que o problema aconteceu não serve só para consertar. Serve para a gente aprender e garantir que o mesmo erro não se repita no futuro. É um ciclo de melhoria contínua que fortalece toda a cadeia da construção civil. E para fechar, fica aqui essa reflexão. Será que uma edificação está realmente saudável ou ela está apenas sem sintomas aparentes por enquanto? Porque a verdadeira saúde de uma estrutura não é a ausência de manchas na parede. É a certeza de que a causa raiz dos problemas foi entendida e, idealmente, prevenida desde o começo.